Boa noite. Nós vamos começar hoje mais uma aula sobre o nosso curso de eletricidade. Nas primeiras aulas a gente viu carga elétrica, né? E agora na aula passada a gente viu introdução à corrente elétrica. E hoje a gente vai dar continuidade, estudando a corrente elétrica, né? A gente já sabe que a eletricidade é uma forma de energia, um fenômeno que é um resultado da existência de cargas elétricas, que a teoria de eletricidade e seu inseparável efeito magnetismo é provavelmente a mais precisa e completa de todas as teorias científicas. O conhecimento da eletricidade foi um impulso para a invenção de motores, geradores, telefones, rádio e televisão, raio-x, computadores e sistemas de energia nuclear. A eletricidade é uma necessidade para a nossa civilização moderna. O ramo da física, né, que estuda a corrente elétrica, suas causas e seus efeitos, é a eletrodinâmica, né? A física é dividida em diversas partes. E as correntes elétricas, elas desempenham um papel fundamental em nosso cotidiano. Então hoje a gente vai ver aqui um pouco sobre os efeitos da corrente elétrica. Antes, né, só lembrando aqui do nosso conceito, né, de corrente elétrica, que é o movimento ordenado de portadores de carga elétrica ao longo de um condutor. Isto é um movimento que ocorre numa direção e no sentido definido, certo? Existem os materiais, né, condutores, bons condutores de corrente elétrica, né? Que são os metálicos, grafite, materiais que apresentam elétrons livres, facilitando a mobilidade deles em seu interior. Também tem as soluções eletrolíticas, que são soluções que os portadores de carga elétrica são íons positivos e negativos. E os gases ionizados, os portadores de carga elétrica podem ser íons e elétrons livres. Continuando aqui. Agora a gente vai ver os efeitos da corrente elétrica. A corrente elétrica ela produz vários efeitos, né? Vamos ver aqui o primeiro deles, né? O efeito térmico ou o efeito Joule, né? Que é quando os elétrons livres são acelerados no interior dos condutores e eles colidem com os átomos do material. Essas colisões transferem energia, fazendo com que esses átomos aumentem sua vibração. Essa situação macroscopicamente é evidenciada pelo aumento de temperatura do condutor, gerando o calor. Esse efeito também é conhecido por efeito Joule, né? Que efeito Joule se vê lá no segundo ano, né? Quando você estuda lá a calorimetria. E exemplo, né, de equipamentos elétricos onde acontece esse efeito Joule são chuveiros elétricos, né, ferros elétricos, fusíveis, secador de cabelo, chapinha, lâmpada incandescente. E todos esses materiais citados, eles têm uma resistência elétrica, certo? Que provoca esse aumento da temperatura. Mais à frente, né, depois de corrente elétrica, a gente estuda a resistência elétrica. Também temos o efeito químico, que é quando uma corrente elétrica atravessa uma solução de ácido sulfúrico. Por exemplo, observamos a formação dos gases oxigênio e hidrogênio no cátodo e ânodo. A corrente produz uma ação nos elementos da substância. Também tem um efeito magnético. Quando a corrente elétrica percorre o condutor, ela produz em torno desse condutor um campo magnético.
Temos também o efeito luminoso. Esse é o mais observado pela gente. O efeito luminoso é uma consequência do efeito Joule. Após o condutor ser aquecido, ele então emite ondas eletromagnéticas dentro do espectro da luz visível. Temos um exemplo aí, né, de uma lâmpada, aquela lâmpada antiga, né, lâmpada incandescente chamada. Temos o efeito fisiológico, né, é porque ocorre o choque, né? A corrente elétrica, quando percorre o corpo humano, interfere junto às correntes internas carregadas pelos nervos, dando-nos as sensações de formigamento. Para que o choque ocorra, deve haver uma diferença de potencial entre dois pontos distintos do corpo humano. Ou seja, quanto maior for a diferença de potencial, maior será a corrente elétrica. Como consequência, o choque também será maior. Geralmente, um desses pontos são os pés que estão em contato com o solo, e o outro ponto é o que de fato entra em contato com algum aparelho elétrico ou fio elétrico. O valor da corrente elétrica, ou melhor, a intensidade, depende de alguns fatores relevantes, como a voltagem e a resistência elétrica, do caminho percorrido pela corrente elétrica no corpo. A resistência do corpo humano sofre variação de uma pessoa para outra, e também depende das condições da pele de cada um. Quando o corpo humano está molhado, sua resistência é bem menor do que quando está seco, certo? Molhado, a resistência cai, não é isso? E a corrente que passa pelo corpo humano pode ser bastante alta, mesmo para uma tensão pequena, certo? Então, devemos perceber que os danos que são causados pelos choques são mais raros, né? Com a corrente elétrica, né? Devemos perceber que os danos que são causados pelos choques são mais relacionados com a corrente elétrica do que com a voltagem. Podem ocorrer choques que levam a óbito, mesmo com uma voltagem de apenas 20 volts, né? Então, o que manda não é aquela voltagem, 110, 120, o que manda é a intensidade de corrente elétrica. E por hoje é só, e na próxima aula a gente vai ver os tipos de corrente elétrica, né? E a unidade do sistema internacional e começar a ver umas atividades. Boa noite.